Olá, meu amigo, meu irmão, eu sou o pastor Klaus Piragini, esse é o podcast da Igreja Evangélica Quírios, um podcast de liderança. Ele está lá no meu canal, Klaus Piragini. E nós estamos de volta! Esse é o segundo programa do ano, eu tenho certeza que vai ser bênção, porque hoje eu vou receber aqui uma pessoa muito ilustre, muito importante para a cidade de São Paulo. E eu tenho certeza que a gente precisa conhecer um pouco mais sobre o trabalho que o governo do estado de São Paulo faz. Então hoje eu estou aqui com uma amiga querida, uma pessoa muito importante, que é secretária da pasta da mulher, que é a Sonaira. Seja bem-vinda, Sonaira. Conta para nós um pouquinho aí como é que é ser uma secretária. Pastor Klaus, primeiro eu preciso dizer da minha alegria de estar de volta aqui na Quírios. A alegria é minha. Nesse bate-papo, né? E sempre quando eu tenho a oportunidade de estar na Quírios, é um filme, é uma linha do tempo que passa na minha cabeça. Então, muito obrigada pela oportunidade, né, de dizer de tudo quanto o Senhor tem feito. Amém. Aliás, a gente vai entrar nesse assunto, porque nós vamos falar dessa linha do tempo, né? Eu conheço um pouco da tua história, não muito, não conheço tudo, mas conheço um pedaço, né? Porque fui um grande amigo da sua tia, né? E muitos anos ela foi minha ovelha. E você chegou a ficar um tempo aqui na Quírios com a gente, né? Então vamos contar um pouquinho, antes da gente falar do governo, falar da secretaria, vamos falar um pouquinho da tua vinda para São Paulo, da tua origem. Como é que começou essa história? Que é um milagre, eu conheço, eu queria que as pessoas conhecessem. Sim, tudo começou quando a minha tia Gilmara, né, que era aqui da Igreja Quírios, ela foi passar uma temporada de Páscoa com a gente, com a minha família lá na Bahia. E aí, quando ela chegou, ela disse, olha, Deus disse para mim que eu não posso voltar para São Paulo sem você. Eu falei, tá ficando doida. O que você fazia na Bahia, assim? Quantos anos você... Qual era a sua idade? Eu tinha 20 anos. 21 anos. Menina. Tinha 21 anos e eu trabalhava numa escola particular da cidade. Ah, legal. Eu trabalhava na secretaria dessa escola. Legal. E eu já tinha concluído o ensino médio, e a minha cidade é uma cidade do interior da Bahia, tem 14 mil habitantes. Então, quando o aluno ele conclui o ensino médio numa cidade pequena, assim, do interior da Bahia, ele tem duas oportunidades. Ou ele trabalha no comércio local, ou a família tem condições de levar esse jovem para estudar nas cidades mais próximas, ou na capital, né, em Salvador. E não era o caso da minha família, a gente não tinha essas condições. Sim. E a minha tia Gilmara, ela já morava aqui em São Paulo há muito tempo. E ela foi para Pé de Serra, né, na minha cidade, passar esse período de festa com a gente. E ela disse que foi com essa missão, que Deus disse que ela tinha que ir me buscar. Olha só. E de início eu pensava de jeito nenhum, mas se Deus tiver que me abençoar, porque eu tenho que sair do conforto da minha casa, deixar meus pais, deixar os meus amigos, ir para uma cidade que eu não tenho a mínima vontade de ir, fazer uma coisa que eu não quero fazer. Mas a minha tia já tinha comprado as passagens, e aí eu calculei. Eu disse, olha, para não decepcionar tia Gilmara, eu vou... Fico uns dias e volto. Deixei tudo certinho, todo mundo sabia, menos a minha tia Gilmara. E assim aconteceu. Eu vim para São Paulo no ano de 2012, no mês de abril, e fiquei na casa da minha tia, e aí com menos de 3 meses eu não sei dizer como as coisas foram acontecendo. Eu já estava trabalhando, já tinha usado a minha nota do Enem para conseguir entrar na faculdade na Rio Branco, na época, bem aqui pertinho da Quírios, do ladinho da Quírios. E eu já estava, depois eu saí... Você fez o que, advocacia? Direito. Fiz Direito. E aí eu lembro que eu liguei para minha mãe e eu disse para ela, olha, eu não vou mais, não vou voltar mais. Ela, como assim você não vai voltar mais? Eu falei, olha, eu já estou estudando, estou trabalhando, as coisas estão caminhando bem e eu vou ficar por aqui. E o que é mais interessante é que, de tudo que eu ouvi, né, de Deus, naquela época, em 2012, quando a minha tia foi me buscar, até o dia de hoje, 2023, nenhuma das palavras ficaram pelo caminho. Olha só que tremendo. Ainda que eu não entendesse, né, ainda que o meu coração não estivesse inclinado para o propósito, que eu não conseguia visualizar. Sim. Né? E às vezes eu não entendia o porquê que eu estava ficando.
o porquê que eu estava fazendo aquilo. E eu ouvia, né, muitas coisas, às vezes, e eu não estou dizendo nem tanto assim da profecia direta, né, dita para você, mas na participação mesmo do dia a dia, do culto, né, do que você vai ouvindo em casa, do que é ministrado dentro de casa. E às vezes você ouve e você fala, poxa, mas é exatamente isso mesmo, ou que eu estou pensando, ou que eu estou sentindo. Mas quando você se converteu na Bahia ou aqui em São Paulo? Eu me converti na Bahia. Ah, foi, você já era evangélica na Bahia. É, só que quando eu vim para São Paulo eu estava afastada. Ah, não sabia disso. É, Tá bem. eu estava afastada. E aí a minha tia sempre falava, e eu vinha para a igreja, eu vinha para Quiros todos os domingos com a minha tia Gilmara, com o Breno e com a Bia, né? Que são os meus primos. Eu vinha todo domingo com eles para a igreja, para Quiros. E aí eu lembro que na Quiros tinha a intercessão antes do culto. Sim. O culto era às 18h30, tinha intercessão às 18h com a pastora Débora. Ainda tem, até hoje. Ainda tem, né? Olha que bênção. É bênção. É. E aí eu lembro que a gente passava por um momento difícil na Bahia com a minha mãe, porque saíram os 3 filhos de vez de casa. E a minha mãe não administrou a situação. Então ela passou por um período emocional muito delicado. E aí eu lembro que eu falei assim, eu vou para a intercessão às 18 horas na Quiros, em favor da minha mãe. Eu creio que vai acontecer alguma coisa, que é mentira do diabo, que ela não vai morrer. Olha só. Que ela não vai perecer, e eu vou nessa intercessão. E aí eu me lembro que um dia eu cheguei muito angustiada, né, e a pastora Débora levantou o clamor, começou a ministrar, e ela falou na intercessão a mesma coisa que eu disse no ônibus quando eu estava vindo para a igreja. É mentira do diabo, que ela não vai morrer. Então são pontos assim que são coisas que acontecem, né, pontuais, Que marcam, né? que te marcam e que te faz e que te diz exatamente a direção, né? Então, mas deixa eu cutucar você. Nós estamos muito bom, tá tudo bem, mas eu quero provocar. De uma menina na Bahia, no interior, eu imagino que vivendo de uma forma bem simples assim, para sonhar em estar na política no cenário nacional brasileiro. Como é que aconteceu isso? Quando eu uma mudança. É, né? uma mudança que às vezes eu fico pensando, e é como... eu gosto muito do Salmo 126, né? Que fala assim, olha, nós estávamos como quem sonha. E um dia me perguntaram e falaram, e agora? E depois daqui, o que você pretende, o que você quer? E eu disse, olha, eu nem esperava chegar até aqui. Eu nem sabia que eu ia chegar até aqui. E Deus me fez. Quando eu vim da Bahia para cá, eu queria estudar, né? Quando eu entrei na faculdade, quando começou a trabalhar, eu falei, bom, já que eu estou aqui e vou ficar, eu quero concluir os meus estudos, conseguir um bom trabalho, que eu possa ajudar os meus pais na Bahia. Que legal. Era essa a minha ideia. Nós, na Bahia, já éramos envolvidos com política. Ah, legal. E a política na Bahia, ela é muito sofrida, principalmente no sertão da Bahia, porque as pessoas fazem dos eleitores, fazem dos mais humildes, dos mais pobres, na época eleitoral, então, e depois dela, um processo de humilhação muito grande. Por quê? Não sei. Porque por conta da necessidade que se tem lá, que é maior, por conta da escassez que se tem lá. Lá tem a questão do voto de cabresto, tem a questão do carro-pipa, que a água encanada não chega, e as pessoas ficam reféns de um carro-pipa que carrega água para encher as cisternas, para encher os reservatórios. Então é uma falta, é uma escassez muito grande que existe na Bahia, uma carência muito grande. E claro que quem está às margens, né, de toda essa necessidade sofre muito. Então, na época de eleição, é sempre aquelas promessas lindas, maravilhosas. Olha, nós vamos fazer um banheiro. Lá, por exemplo, na minha cidade, tinha uma comunidade que eles não tinham um sanitário. Terrível, terrível. Não tinha dignidade nenhuma. Então, para fazer o básico, eles tinham que ir no mato. E na época de eleição, todos os políticos iam lá, batiam a porta, faziam milhares de promessas. Nós vamos construir banheiras aqui, a gente vai trazer dignidade. Depois passava, eram eleitos e não conseguia. E a única fonte de renda, né, a fixa que nós temos na cidade é a prefeitura.
Então, o grupo político que ganha tem uma garantia de 4 anos. Os adversários que perdem a eleição, eles vivem os 4 anos à margem. Então, é uma politicagem que nunca cessa. É 4 anos que está bem... Mas a sua família era envolvida em política? A minha família era envolvida na política. O meu pai era muito envolvido em política, né? Tinha um grupo político. E aí nós crescemos já naquele ambiente, experimentamos o tempo de escassez, vivemos o tempo de escassez, o tempo da falta, o tempo que dava a hora do almoço e não tinha o que comer, né? Que a gente contava com as doações. O período de festa, de Natal, e que nós não tínhamos roupa nova, que nós não tínhamos o peru, nós não tínhamos um calçado novo. Enfim, vivemos isso, né? Essa falta. E quando eu vim para São Paulo, eu disse, eu quero viver longe desse ambiente, eu quero ter um trabalho e libertar, né, os meus pais, superar essa fase de total, a gente só come se trabalhar pela prefeitura, só come se tiver um padrão político. E foi exatamente isso, era a minha ideia. Era a minha ideia. Quando eu vim para São Paulo, eu falei, eu quero viver longe, e aqui é o ponto ideal, porque eu não conheço ninguém, não estou envolvida com isso. E quando eu comecei a trabalhar, eu fui para o telemarketing da LBV. Sim. Eu trabalhava pedindo doação. Então, nós tínhamos a campanha e logo entrei na faculdade. Um dia, eu chegando no painel da faculdade, eu vi uma vaga de estágio na Polícia Federal. Eu falei, só pode ser... Que é do lado também. Que é do lado. Eu falei para minha tia, tia, e essa frase da minha tia, ela me marcou muito, Pastor Klaus. E aí eu cheguei e falei para ela, eu disse, tia, tem essa vaga. Eu liguei, o moço disse que realmente existe. Eu fui lá, conversei com ele, mas não dá para mim. Ela disse, mas não dá por quê? Eu disse, olha, no telemarketing eu ganho R$800. Aqui no estágio da Polícia Federal eu vou ganhar 496, não é nem R$500. Como que vai ser? Eu não vou conseguir nem pagar a faculdade. É inviável. Eu lembro, ela estava na pia e eu estava sentada sentada na mesa. E aí ela virou assim e disse para mim, mas você não sabe o que Deus pode fazer através desse pouco. Uau! Aí eu falei, mas como assim? Ela falou, você não sabe as portas que Deus pode abrir através desse pouco. É pouco hoje, na sua visão. Mas você não sabe lá na frente o que Deus vai fazer. Conexões, aberturas de ideia, pensamentos, crescimento, né? Você não sabe. E na minha cabeça não fechava a conta. Sim. Mas eu saí da LBV. E foi para a polícia. E fui para a polícia, para o estágio. Deixa eu pegar esse gancho aqui para a gente fazer um parênteses aqui. Eu acho que as pessoas hoje se vitimizam demais. Eu tenho uma crítica com isso. Eu acho que, por exemplo, a gente que é pastor, a gente pega muitos casos de gente... Eu não estou dizendo que a vida não é dura, a sua vida, pelo que você contou, foi muito dura, né? E eu lembro quando você chegou aqui em São Paulo, era uma menina mesmo, né, do interior da Bahia, tudo. E eu vejo que as pessoas se vitimizam, dizendo assim, olha, se eu tivesse nascido em tal lugar, se eu tivesse tido uma condição, se meu pai tivesse condição, e eu não vejo isso em você. Então eu queria pegar isso agora, e eu queria que você desse uma palavra agora, de um pouquinho só para quem está ouvindo a gente. Como é que você pensa com relação a esse vitimismo, essa falta de autorresponsabilidade, as pessoas terceirizando os problemas, né? E também nessa questão de o pouco se tornar muito na Polícia Federal. Fala um pouquinho para quem hoje está querendo crescer, está querendo sair do buraco. A questão do vitimismo, ela alcança a sociedade hoje de uma forma muito intensa, né? Então, qualquer coisa que se inicie, que não dá certo, um projeto que eu quero fazer, mas eu não tenho condições, eu quero uma aquisição, eu quero fazer uma compra, mas eu não consigo. Então, as pessoas costumam colocar a culpa e enxergar o problema em tudo ao seu redor, mas não pensam o que ele pode fazer, o que ele pode movimentar para que aquilo seja viável. E eu digo sempre que a minha família, eu sou de origem humilde, né, de uma cidade do interior da Bahia. Eu e meus irmãos estudamos a vida inteira em escola pública. Então, quando tinha festinha na escola, se a gente tivesse condições de participar, a gente participava e era feliz. Quando não tinha condições, a gente não participava e éramos felizes do mesmo jeito. Início do ano letivo, quando os meus pais conseguiam comprar o material escolar, a gente ia para a escola feliz e contente. Quando a gente não conseguia, a gente reaproveitava o material.
do ano que passou e a gente não tinha problema, não tinha crise, não tinha o vitimismo, não tinha essa ideia toda, né? E o meu pai sempre falava o seguinte, se a gente ficar perdendo tempo com conversa requentada ou com histórias, é que a gente não vai chegar em lugar nenhum. A diferença de vocês hoje, porque já tinha naquele tempo, já tinha as crianças que saíam da cidade, que os pais pagavam o transporte para estudar na cidade vizinha, que o ensino era melhor, que a escola era melhor, que já te preparava para um vestibular, enfim. E quando nós saímos da escola, a gente passava exatamente no ponto que esses meninos ficavam. E eles eram diferentes, então tinha um uniforme padrão, tinha a farda, tinha a perua lá bonitinha para pegar. E o meu pai falava, olha, o que diferencia vocês deles é somente a perua que eles estão indo para a escola. Aonde vocês vão chegar depende muito do que vocês estão fazendo com o que vocês recebem na escola. Que é a autorresponsabilidade. Que é a autorresponsabilidade, com o que vocês aprendem aqui. Eu tenho colegas que estudaram comigo, Pastor Klaus, que já morreram porque foram para o tráfico de drogas. Eu tenho meninas que estudaram comigo, que ficaram por ali na cidade de Pé de Serra e que hoje têm suas famílias, e graças a Deus que elas têm as suas famílias, né? A gente precisa valorizar muito nos dias de hoje a família, e graças a Deus por isso. Mas eu tenho colegas que morreram. Sim. Então, nós tínhamos o mínimo, o básico, mas nós sempre fomos estimulados a ir atrás daquilo e a lutar por aquilo que a gente queria e que a gente almejava. E eu e os meus irmãos, pela pouca condição que nós tínhamos, que a minha família tinha na época, a gente não precisou roubar, a gente não precisou sair com o chefe para se dar bem. Nós não precisamos viver à margem, não precisamos adotar um discurso vitimista de que hoje eu não tenho porque alguém tem uma dívida histórica comigo, porque a sociedade que é capitalista tem uma dívida comigo e por isso que eu nunca tive, por isso que os meus pais não tiveram e por isso que meus avós também não tiveram e por isso que eu não consegui. Então, é um ciclo que não precisava se repetir. Então, meu pai falava, eu e os meus irmãos, a gente não teve um ensino superior. O meu pai concluiu o ensino médio, depois de já tinha todos, eu e meus irmãos. E ele disse, mas vocês não precisam viver essa realidade. Vocês podem, nós estamos educando para que vocês sejam melhores. Então, isso entrou no meu coração. Né? Então, eu ouvi o que o meu pai falava, o que a minha mãe falava, e eu peguei aquilo e falei, é verdade. Então, onde é que você quer chegar? Bom, eu quero concluir os meus estudos e eu quero fazer direito. Era isso. Era um salto. Que era um salto. Ainda mais direito em São Paulo, na Rio Branco, que é uma faculdade na área de direito conceituada, né? Sim, e na época, pastor Klaus, eu lembro que eu fiz o Enem na cidade vizinha lá, né? E eu consegui a pontuação para entrar em uma faculdade na Bahia. Por 3 vezes eu consegui a pontuação no Enem para entrar na faculdade. Teve um dia que eu estava de mala pronta para irmos para a cidade, já tinha uma pensão, tudo preparado. No dia da viagem, meu pai chegou e falou assim, olha, não vai dar para a gente ir. A gente não vai conseguir. Uau, Poxa, 3 vezes? 3 vezes, pastor Klaus, eu de mala pronta. E você não desistiu? E eu não, bate aquele negócio e falo, meu Deus, de novo, eu não acredito. Imagina, com 20 e poucos anos de idade, a cabeça falei, pira, né? Você falei, fala, não meu acredito. Deus, o que está acontecendo, né? Fiquei deprimida 2 dias, 3 dias, depois eu falei, se eu ficar deprimida aqui, vai acontecer nada. Você sabe que você está falando uma coisa, eu sinto da parte de Deus isso, né? Uma das coisas que eu mais tenho pena, assim, das pessoas é a falta de perseverança, né? Porque você vê, 3 vezes você estava pronta para estudar, e você podia dizer, isso não é para mim, não vou sair daqui, ou qualquer coisa, mas Deus honrou o seu desejo do coração, né? Deus abriu a porta para você para um lugar até melhor do que você estudar, né? Sim. Agora você foi para a Polícia Federal, nós estamos lá. Sim, na Polícia Federal. E aí eu cheguei na Polícia Federal ainda desacreditada, que eu falei, Jesus, eu não acredito que eu fiz isso. Para ganhar metade do Metade. E assim, eu acho que naquele tempo somente a minha tia acreditava que poderia ter algo a mais daquilo ali.
Que era uma mulher de fé, né? Então, só ela acreditava. Ela acreditou. E aí eu lembro que um dia eu cheguei, era uma época de final de ano, e eu cheguei, estava de férias da faculdade e tudo mais, cheguei assim, perdida assim do trabalho, do estágio. E aí ela falou assim para mim, tá tendo um culto ali, na casa de uma amiga, vamos lá? Eu disse, ai. E foi exatamente esse o meu pensamento. Eu falei, não estou fazendo nada, estou de férias. Vou ficar em casa fazendo o quê? Vou lá com minha tia. E fui. Mas, pastor Klaus, aquele dia, eu ouvi coisas assim que eu falei, não é possível. Legal. E foi uma virada de chave, né, que aconteceu e eu vivi aquilo e eu acreditei naquela palavra. E eu voltei para casa e eu falei, é isso mesmo, eu tenho que acreditar, eu tenho que fazer, né, as coisas acontecerem. E eu conheci pessoas na Polícia Federal que eram envolvidas já na política, mas eu sempre mantinha uma distância porque eu falei, não, eu vou só ouvir, eu não quero me envolver muito. E aí acontece que fui de novo para o núcleo da política, para o centro da política, você vai fazendo amizades no seu ambiente de trabalho. É normal que você tenha mais afinidade com alguém. Sim. E isso foi acontecendo e foi sendo direcionado exatamente para o campo da política. E quando eu me vi, eu já tinha um ambiente de amizade que era exatamente na direção da política. E tudo foi sendo construído. E aí em 2014 foi a virada de chave mesmo que aconteceu. E eu lembro que teve uma campanha aqui na Quírios, e nós estávamos, eu já tinha vivido o período eleitoral de 2014, né? Eu já tinha trabalhado na eleição de 2014 como candidato a deputado federal, e aí ele estava na decisão para escolher, né, para chamar alguém para trabalhar no seu escritório político aqui em São Paulo. E era uma baita oportunidade também de mudar de vida. Porque você teria eu continuava com os R$496 da Polícia Federal, sem um vale coxinha. Meu Deus do céu. Quanto tempo você ficou na Polícia Federal? Eu fiquei na Polícia Federal 1 ano. Meu Deus, é difícil. R$496, pastor Klaus. Não teve o reajuste naquela época que teve aquelas manifestações por conta do transporte público. Sim. O estágio não repassou o valor. Então era desse jeito. E eu nos R$496. E aí eu lembro que teve uma campanha aqui na Quírios. Eu não vou me recordar exatamente o nome da campanha. E aí a minha tia falava assim, vamos fazer essa campanha. A gente vai para essa campanha, vai acontecer alguma coisa, ele vai te ligar, vai dar certo, vamos lá. Eu saía da faculdade, que eu estudava à noite, que era aqui pertinho, na Rio Branco, e eu vinha para a campanha. Foi a semana, essas campanhas bem de início de ano, né? Que tem. E eu vim todos os dias para a campanha. Acreditando. E nesse período de campanha, eu lembro que foi um período tão atribulado, que as pessoas se transformaram, que parecia assim, que você estava fechada dentro de uma bolha, assim, que você era insultada de tudo quanto era lado, sabe? Para fazer você perder o foco, para as pessoas te tirarem da concentração que você estava, do foco que você estava, do que você estava buscando, do propósito. E foram, assim, 8 dias muito difíceis. Mas eu dentro da campanha. Sim. Vivi a campanha, vinha para a igreja, enfim. E aí, passado esse período, eu estava um dia de novo na sala da casa da minha tia, a gente conversando e tudo mais, o telefone toca. O meu celular toca. Quando eu olhei, era o abençoado que eu tinha trabalhado com ele na campanha. Aí eu falei pra minha tia, ela falou, atende o telefone. Aí eu atendi. Ele falou, poxa, você viu que eu ganhei a eleição? Nossa, olha, nem eu acreditava que eu fosse ganhar essa eleição, porque era muito difícil. E eu ficaria muito feliz se você viesse trabalhar comigo. Olha, que legal. Então eu acho que é uma baita oportunidade, você trabalhou comigo, eu gostei. Se você vier comigo, eu acho que vai dar muito certo, vai ser muito legal e tudo mais. Quando ele falou o trabalho inicial, o salário inicial, pastor Klaus, Você pode falar? Não, era mais do que o triplo do que eu ganhava. Mais do que o triplo do que eu ganhava na Polícia Federal. Já era uma mudança radical, né? Eu já tinha vivido, né, aquele período
E ele falando do né? deserto, você passou sabe? o deserto para poder chegar. E aí eu falei... Isso é muito legal. E aí eu falei para minha tia, ela falou, tá vendo como Deus é bom, como Deus é fiel, quem diria que aquela porta que você achava... Porque a gente precisa também de alguém que nos faça, né, recordar a linha do tempo, né, do que Deus fez, né, de onde nós estávamos. A gente esquece muito rápido das coisas. Onde você veio, o que Deus falou, a gente cumpriu, esquece. né? Vou entrar no assunto mais pesado agora. Uma menina da Bahia. Eu acredito, posso estar enganado, mas uma menina simples. Nada, não é uma menina que eu vou dizer assim... Quando eu falo simples, é que foi criado na simplicidade, não simples de intelectualidade. Você é uma menina culta, dá para perceber isso. Eu estou falando simples, criada na simplicidade, né? Vem para São Paulo, uma cidade com bastante polarizações, dificuldades. Como é que foi enfrentar o racismo, ser uma mulher, trabalhando na política, ser perseguida? O senhor sabe que quando eu cheguei na faculdade, quando eu entrei na faculdade, eu ficava tentando esconder um pouco do meu sotaque. Ah, é? Você sabe que a Lupe, minha esposa, quando chegou do Rio também, ela é carioca, né? E ela disse que quando trabalhou no hospital, as pessoas, quando ela só tinha muito sotaque no começo, as pessoas falavam para ela assim, você é carioca? Aí ela falava, sou, toda feliz e tal. E tinha gente que mudava de fila, porque ela trabalhava no atendimento. Mas não quero que você me atenda, não. Ia para outra pessoa. Mas conta a tua experiência. E aí eu tinha essa preocupação de como eu reagiria, né, de repente, se eu fosse destratada ou de alguma forma. Então eu sempre ficava muito na minha, muito reservada, ou eu ficava ali, tentava no mínimo. E aí um dia nós estávamos em sala de aula, e aí o professor percebeu o meu sotaque. E ele perguntou, né, vou pedir para que você se apresente, eu vou começar aqui, porque eu gostei do sotaque, enfim. Me apresentei e tudo, ele, você sabe que eu amo o Nordeste, eu gosto muito, eu acho o povo muito receptivo, gosto muito de vocês, não sei o que lá. E aí, depois que toda a classe fez a apresentação, ele disse, olha, eu tenho um texto aqui, e eu vou pedir para que a Sonaira faça a leitura desse texto, antes que ela seja atropelada pelos R's e perca o seu sotaque maravilhoso. Eu falei, Jesus, eu não acredito. Eu disse, eu não acredito. E aí eu fiz a leitura, né? E aí quando... Eu acredito assim, que o próprio Deus, né? Ele vai preparando situações, né? E te prepara para aquela situação, para a formação do teu caráter, né? Para a formação do propósito, que você consiga enxergar o que é que de fato ele quer daquela situação, o que é que ele quer que você saia daquela situação aprendendo e o que as outras pessoas aprendam através do seu testemunho, né? E aí eu comecei a me posicionar em algumas coisas. Sim. Comecei a falar algumas coisas. Parou de esconder o sotaque? Parei de esconder o sotaque. Mas enfrentou preconceito? Enfrentei preconceito. Um dos principais preconceitos que eu enfrento hoje, pastor Klaus, é o fato da declaração da minha fé. É mesmo? Como assim? Mais do que ser uma pessoa preta, por exemplo. Mais do que ser uma pessoa total. Este é o maior preconceito, a maior intolerância que eu enfrento hoje, todos os dias. Conta um pouco pra então, gente. assim, não é o meu sotaque, interessante, não né? é a cor da minha pele, é o fato de eu me declarar cristã. Pronto, falou que é cristã. Falou que é cristã, tudo já muda, né? Porque eu entendo o seguinte, nós ficamos por muito tempo, os cristãos, né? Nós ficamos por muito tempo distante, longe do debate político. Verdade. Até porque a gente acha que política não se mistura com religião, toda aquela história. Sim. Né? Nós ficamos muito tempo longe desse discurso, desse debate, cuidando das coisas do reino, que é digno, que é louvável. Só que a nossa vida, né, enquanto igreja, enquanto povo de Deus e enquanto um cidadão, uma pessoa física, a nossa vida inteira, ela passa pela política. E eu comecei a entender isso de uma forma bem clara
né? Quando eu comecei a trabalhar na política aqui em São Paulo. Deixa eu voltar um pouquinho. Por que eu acho que eu entendo, mas eu quero entender melhor. Por que a nossa vida toda passa pela política? Explica isso para quem às vezes não pode entender isso. O imposto que nós pagamos... Política. Política. A qualidade das escolas também? O alvará de funcionamento. Política, é verdade. Política. Verdade. Tudo passa pela política. E o que me deixou assim mais convicta de que a nossa vida passa pela política foi na Câmara Municipal, quando nós tínhamos uma discussão, ou quando nós tínhamos a aprovação de algum projeto ou alguma discussão que envolvesse a igreja. E foram os piores ataques que eu já sofri na minha vida. É porque vocês aí da igreja, vocês são intolerantes, vocês são preconceituosos. Vocês aí, esses pastores, então tudo cai de forma muito especial nos pastores, né? Cai em cima dos pastores. E aí fala, não. E o ponto crucial para mim foi uma vez que eu apresentei uma frente parlamentar para falar sobre família e sobre fé. Uma vez que a nossa vida passa pelas casas legislativas, é justo que a gente tenha um espaço para discutir também o porquê que eu defendo isso. Porque eu acredito na Bíblia. Sim. Porque eu acredito nas Escrituras. Então, peraí, eu quero um espaço aqui dentro, para que eu traga o pastor que você não gosta, para explicar, para te dizer o que é que está escrito aqui. E quando eu apresentei essa frente parlamentar, foi um alvoroço. Pastor Klaus, foi um alvoroço. Uma colega chegou para mim e falou assim, olha, Sonaira, essa sua frente parlamentar aqui, ela é inteira preconceituosa. Aí eu falei, eu não entendi. Ela falou, não, é isso mesmo que você ouviu. Ela é preconceituosa. Eu falei, mas por que preconceituosa? Ela disse, porque o teu modelo de família exclui tantos outros modelos de família. Eu falei, não, querida. Este é o modelo de família que eu acredito. E eu não estou sendo preconceituosa com o modelo de família que você acredita. Apresente a sua frente parlamentar e venha defender o seu modelo aqui dentro. Este é o modelo que eu acredito. Sim, sim. E aí então, vamos tentar abrir um pouco. Você não é contra, por exemplo, que haja direitos para esses outros modelos de família. Você é contra que seja anulado o modelo de família que nós existimos, é isso? E que eu acredito. É isso. Por exemplo, o cara ter um casamento... Porque isso é um assunto polêmico, Sim. né? Eu não entendo muito, eu tento entender, mas eu acho que é tão longe da minha capacidade que às vezes eu me perco. Mas, por exemplo, o cara que é um casamento homossexual, ele tem alguns direitos porque ele se juntou ali, construíram bem juntos, é uma sociedade, vamos pensar assim, mas ele tem como fazer, por exemplo, eles chamam isso de união estável, né? Ele faz uma união estável e ele tem direitos sociais. A gente não é contra que ele divida as partilhas, ou caso algum dos pares morra, ele tenha um direito na herança. É isso que você está falando ou não? É isso que eu estou falando, pastor Klaus. Porque a imagem que eles passam é que nós somos contra os direitos. Que nós né? o odiamos. Isso. E o que eu disse para ela foi o seguinte, eu falei, querida, eu não posso te odiar. Porque se eu te odeio, eu não estou aprendendo nada com os Deus que eu sirvo. Sim, é verdade. Eu não posso te odiar. Agora, eu não posso compactuar com você de algo que o meu Deus não compactua. Sim. Que eu não dá. E isso não quer dizer que eu não te respeito. Porque se você colocar uma frente parlamentar, eu voto contra. Mas você não pode tumultuar aqui para que eu não tenha um espaço de defender aquilo que eu acredito. E aí, pastor Klaus, ela falou assim, não vai ser votada e não vai ser aprovada. E o que aconteceu? E aí nós começamos uma discussão na sexta-feira, às 15 horas, e encerramos no sábado, 7 horas da manhã. Misericórdia. 7 horas. Passaram a noite toda. A noite inteira. Eu disse, não é porque vocês religiosos,
É porque vocês aí, esses cristãos que ficam dizendo, aí eles abrem um monte de precedentes que só existem na cabeça de um grupo que diz que nós somos os intolerantes, que nós não o respeitamos, que nós é que somos o culpados de todo o ódio que existe, que a igreja é responsável por um grande número de ódio que existe sobre os casais homoafetivos, por exemplo, que nós não respeitamos, que nós não abraçamos, que nós não acolhemos, que nós não respeitamos. É por isso que existe um alto índice de criminalidade nesses grupos. Ou seja, constrói... Eu vou entrar no assunto que eu sei que eu vou apanhar demais, mas eu vou apanhar. Mas isso também não é lógico, né? Porque muitos familiares cristãos têm filhos homoafetivos, né? E eles têm que viver com isso, têm que... Eu não estou dizendo que a gente concorda, não é isso, sim, né? Sim. Uma vez me perguntaram isso, o que eu vou fazer com uma família que tem um filho homoafetivo e ele quer vir à igreja? Eu vou receber, eu não vou dar poder de liderança para ele, porque a Bíblia fala que existe um padrão para ser líder na igreja, né? E esse padrão precisa ser seguido tanto para você quanto para mim, quanto para qualquer outra pessoa, né? Por exemplo, o líder da igreja, o bispo, tem que ser marido de uma mulher só. Quer dizer, ele não pode ser um cara adúltero, então tem que seguir esse padrão, né? Agora, isso não quer dizer que a gente não vai ter dentro da nossa família, às vezes, realidades que são diferentes. Então, como odiar, por exemplo, um filho de um irmão da nossa igreja que está passando por um processo aí de, talvez, uma mudança aí de identidade, sei lá o que está acontecendo com ele. Não vou nem entrar nesse assunto que vai virar briga, né? Mas só para a gente não se perder no podcast, né? Eu acho isso também um pouco intolerante. A gente também tem casos que a gente vai tratar, né? Sim, e o ponto, né? Eu levei um tempo para entender. Eu falei, não é possível. O principal preconceito, né? A principal rejeição, e é rejeição, pastor Klaus, assim, de verdade mesmo. Né? Não é uma rejeição que você fala, não falou comigo, não é disso. É um ataque direto, né? Um ataque muito pontual. E teve uma situação de uma discussão assim no meio do parlamento em que eu levantei e eu fiz, né, a defesa daquilo que eu acredito, que eu tive que voltar para o gabinete escoltada. Meu Deus. Você foi eleita vereadora em que ano, Sonélia? 2020. 2020, você no começo da pandemia estava começando o seu mandato. No começo da pandemia, exatamente. E depois você, eu não sei o termo exato, mas você licenciou para ir para a secretaria em que ano, mais ou menos? Foi 2020, 2022. 23, né? Nós estamos 24. Você começou 23, em 23, né? 23. Então, 1º de janeiro de 23. E na secretaria você está com a pasta da mulher. Da mulher. Qual é o trabalho de uma secretária na pasta da mulher? Porque, sabe, eu tenho uma teoria. Nós nos separamos muito da política. Eu sou um cara assim, eu acredito muito no que eu vou te falar. Eu já falei para todos os políticos que vieram aqui. Para mim, igreja não é palanque. Esse negócio de fazer igreja palanque, esse negócio que você falou da Bahia lá, de fazer voto de cabresto, eu acho que algumas igrejas, na minha forma de ver, estão querendo fazer voto de cabresto, sabe? O cara quer, não, você tem que eleger nesse meu candidato da minha igreja. Não gosto muito disso, eu não acho isso muito cristão, na minha forma de pensar. Por outro lado, eu me lembro muito, na reunião do Sinédrio, quando vieram fazer aquela, não vou me lembrar agora exatamente o capítulo, mas que fala assim, olha, vamos acabar com esses cristãos e tal, e Gamaliel vira e fala assim, bom, se isso é de Deus, vai prosperar, se não é de Deus, não vai prosperar. Eu me lembro desse texto imaginando que esse homem era um político infiltrado, né? Então, por exemplo, a minha experiência com política, ela nasceu quando eu estava fazendo um curso no Instituto Haggai, lá no Havaí. Porque lá tinha o primeiro-ministro do Zimbábue. Eu falei, tá, quem é o primeiro-ministro do Zimbábue? O que esse cara é? Então ele começou a contar a experiência dele, que o Zimbábue era um país 99% muçulmano. E esses 99% muçulmanos quiseram eleger uma lei onde que o Estado ia deixar de ser um Estado laico e ia se tornar um Estado muçulmano. Olha que forte, né? Então, a partir daquele momento, a religião oficial do Zimbábue se tornava muçulmana.
e ele era cristão. Quando chegou a lei, ele vetou a lei. Então, se ele não tivesse feito isso, a perseguição ao cristianismo ali poderia ser declarada de uma forma muito mais aberta, porque a partir daquele momento a religião oficial era o Islã, né? O islamismo. Então, ali eu aprendi uma coisa: nós precisamos ter representantes que também dizem aquilo que a gente pensa, que a gente quer, ou que a gente gostaria de viver, sem anular o direito dos outros, né? Isso que eu entendo. Quer dizer, eu não vou obrigar uma pessoa a deixar, por exemplo, a sua religião só porque eu sou cristão e proibi-la de fazer o seu culto, desde que seu culto não atrapalhe as normas de horário, essas normas para uma comunidade, né? Mas na pasta que você trabalha, envolve também a questão do cristianismo, né? Como é que o que faz uma secretária? Porque eu acredito que muita gente não sabe qual é uma pasta de um secretário, qual é a ajuda que esse secretário dá para o governo. O senhor estava falando aí, pastor Klaus, e muitas coisas vieram assim à minha cabeça dessa sua experiência. E eu vou só voltar rapidinho num ponto. Claro. A primeira experiência assim que eu tive muito forte, né? Hoje existe, às vezes eu falo isso e as pessoas falam assim: nossa, Sinara, você é muito exagerada. Eu sempre compartilho isso com um pastor muito querido, o pastor Rian. Sim, conheço o Rian. Pastor Rian. Meu amigo. E a pastora Pati, eu falo para eles assim, é uma briga eu acho que talvez eles, né, até então, nós não tínhamos falado sobre isso ainda, eles são as pessoas que entendem, né, entendem isso da forma como eu tento expressar. Hoje, né, dentro do cenário que nós estamos e no ambiente que eu estava inserida antes de assumir a secretaria, existe uma guerra de altares muito grande e espirituais, inteiramente espirituais. Então, um dia eu estava lá saindo da Câmara e eu ouvi um barulho muito forte, e aí eu estava na minha sala terminando um estudo. E aí o pessoal que estava na recepção falou assim: você está ouvindo isso? Aí eu falei: estou ouvindo. Aí ela falou: e o barulho? Eu falei: mas é exatamente o barulho. Ela falou: tá bom. As persianas faziam assim, ó, para lá e para cá, a dança das persianas. E aí saímos do gabinete. Quando eu abri a porta, que eu olhei no corredor, estava forrado. Era um ritual, né, que estava acontecendo. Estava forrado o corredor. E eu olhei, me assustei, porque até então eu nunca tinha presenciado nada do tipo. E falei: vou ter que passar. Fechamos a porta do gabinete e fomos, né, pegamos o elevador e descemos. E eu saí daquele lugar com isso na minha mente, e o meu coração, ele queimava. Porque eu falei, é exatamente isso. Porque quem já está lá mais tempo do que eu, sabe o peso de decisão que tem aquele lugar. Sabe o que é construído naquele lugar. E quem está lá mais tempo do que eu também sabe, porque eu já tive a oportunidade de participar de discussões lá, que quem decide é a igreja. Então, eles sabem que o poder da igreja é maior do que qualquer ritual que possa ser feito. Quando a igreja queria e que tinha alguma coisa de votação que era extremamente fora da reta, a igreja não deixava votar. Não entrava em pauta. Nós derrubávamos a sessão. Como? A gente esvaziava o plenário. Olha, ninguém vai se inscrever, ninguém vai para o plenário, e se eles insistirem, todo mundo vai se inscrever, vai discutir a matéria e vamos votar contra. Entendi. Mas deixa eu fazer agora uma coisa bem absurda, mas eu vou fazer. Na cabeça deles, por exemplo, no caso nosso não é um ritual, é um culto, mas na cabeça deles não é um direito deles também fazer um culto, já que nós fazemos um culto lá? É direito deles, mas quando eu fiz, depois que saiu, eu falei: imagina,
Eu vou me organizar aqui, porque é exatamente isso, nós precisamos marcar também o nosso, e aí eu me organizei. Sim, então quer dizer, se nós temos direito, Sim, eles têm direito. eles também têm direito, me organizei. Porque às vezes o que eu percebo, eu me lembro alguns anos atrás que eu concorri a um projeto da prefeitura e eu me assustei com isso porque eram acho que 200 ou 300 projetos que iam ser aprovados para ação social e desses 200 ou 300 projetos, acho que só tinham 2 igrejas, eu e mais uma. O restante era tudo outras religiões, né? O que eu achei interessante é que quando eu cheguei, eles se assustaram de eu ser um evangélico fazendo um projeto para a prefeitura social. E eu não entendi direito, né? Qual era o problema, né? Quer dizer, então acho que existe essa questão de que o Estado, o governo precisa se preocupar com todos, né? Tem que ter leis gerais, Sim. né? Mas a gente também tem que preservar o nosso direito, não é isso? Vamos falar da pasta. A pasta da Secretaria da Mulher, O que faz você lá? O que é uma Secretaria da Mulher? ela administra a política voltada para a mulher. A Secretaria da Mulher hoje ela tem uma função inteiramente de meio. Ela não tem a função finalística de fazer, por exemplo, a política acontecer de fato. Um exemplo, as políticas voltadas à saúde da mulher. Quem é responsável por realizar o preventivo, por fazer a ultrassom, para fazer o teste de HIV, de fazer tudo, é a saúde, porque a função finalística da saúde é essa. E o que é o papel da Secretaria da Mulher? É fomentar essa política, é promover essa política. Em todos os aspectos Em da todos mulher. os aspectos. Por exemplo, segurança, saúde. Todos os aspectos, a Secretaria da Mulher tem essa responsabilidade. Então, hoje, a Secretaria da Mulher ela está firmada em 3 projetos, em 3 pilares. Dignidade e saúde da mulher, autonomia financeira e empreendedorismo feminino, que está muito em alta, né? Cada vez mais as mulheres empreendem, e o combate à violência. Então, esses 3 eixos direcionam o trabalho da Secretaria da Mulher. Eu perdi o primeiro. Então, é empreendedorismo, violência contra a mulher, né? Sim. Proteção, né? E o primeiro? Dignidade e saúde da mulher. Dignidade e saúde da mulher. A partir daí, desses 3 eixos, né, nós direcionamos o nosso trabalho. Hoje, nós temos um laço assim, mais estreito com a Secretaria de Segurança Pública, até pelos índices de importunação sexual que existe, de feminicídio. Então, hoje nós temos uma relação muito próxima com a Secretaria de Segurança Pública, com a Secretaria de Saúde e com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Desenvolvimento Social. Então, nós fazemos toda a gestão dessa política dentro da Secretaria da Mulher. Pegamos o que já existe, né, no Estado, fazemos a leitura do que realmente funciona, do que está há muito tempo parado, como a gente pode reaproveitar esse projeto e também apresentamos as novas propostas de política voltada para a proteção do público feminino. Interessante. A violência hoje é muito grande no estado de São Paulo? A violência é muito grande. Ainda há muito femicídio? Nós ainda temos um índice grande de feminicídio, né? Nós tivemos agora um número, né, que quase dobrou de denúncias, e aí os especialistas dizem que é satisfatório essa subida de número de denúncia, porque a gente entende que a mulher ela está sendo encorajada a denunciar o seu agressor. Né? Quer dizer, já existia a agressão, mas ela não tinha uma voz para fazer uma Sim. porta. E agora tem, então aumentou. Sim, e nós estamos também num processo de resgate da confiança da mulher, né, com a administração pública, com o órgão público. Porque por muitas vezes essa mulher se mantém dentro do ciclo de violência porque ela não tem para onde ir. E alguns órgãos eram, por exemplo, talvez não, né? Mas na minha opinião, alguns órgãos assim podem ser machistas, né? Meu pai falava uma coisa muito engraçada, lembrei do meu pai agora. Ele falava que os livros médicos, meu pai foi um diretor farmacêutico, né, muitos anos, né? E ele falava assim, os livros médicos são machistas. E eu falava, como assim, pai, os livros são machistas? Ele falou, porque até 1970, 1980, os livros sobre a saúde da mulher eram escritos por homens, né? Porque não tinham médicas, né? Então,
a leitura do homem sobre uma menstruação, uma dor ou um parto era uma leitura masculina, né? Depois que começaram a se ter... Então, alguns órgãos, eles têm ainda um viés, por exemplo, machista, né? Então precisa ter uma voz feminina falando da secretaria, né? Sim, e até, pastor Klaus, é a primeira secretaria da mulher do estado de São Paulo. Então tem É a muito... primeira, nunca teve Nunca antes. teve. É a primeira secretaria. Uhum. Então, isso eu percebo, mas é pauta da mulher? Gente, isso é coisa de mulher. A gente percebe que ainda tentam empurrar com a barriga, ainda tentam deixar passar, ou deixam para depois o assunto, ou a gente já tem isso aqui, não precisa de implementação, enfim. E são as barreiras que a gente tem que romper, nós precisamos quebrar, precisamos falar mesmo, porque existe o problema. Entendi. E nesse 1 ano e pouco que você está na secretaria, teve alguma implementação, algum trabalho assim que te marcou, chamou tua atenção? Esse falou assim, puxa, isso eu senti a presença de Deus, sei lá, eu senti que era Deus no negócio. Nós tivemos um fórum, né, que nós até temos esse fórum de forma itinerante. Realizamos o primeiro fórum da mulher paulista. E aí nós conseguimos reunir mais de 1.000 mulheres no Memorial da América Latina, fizemos um trabalho bem bacana, foram 3 dias de fórum e tudo. Antes do fórum, nós já tínhamos realizado no mês de março, 3 meses de Secretaria da Mulher, sem orçamento ainda, porque era uma pasta recém-criada. Nós reunimos um evento, fizemos um evento na Secretaria que chamou Una-se Mulher. Una-se Mulher. Una-se Mulher. E o meu coração estava muito aflito com esse evento. Eu falei, meu Deus, uma pasta recém-criada. A gente não teve tempo de contactar uma equipe ainda pequena. Como é que vai ser esse evento? Como é que nós vamos fazer? E quando eu cheguei no Memorial da América Latina, lá nós temos um auditório gigante, bem bonito. E quando eu cheguei no auditório, que eu vi mais de 1.000 mulheres para uma secretaria que era desacreditada, não pelo governador, mas pela militância que tinha em volta, que era desacreditada por essas pessoas. Uma secretaria, uma pasta recém-criada, que ainda não tinha sua estrutura formada, ainda não tinha um sistema próprio. O pessoal estava chegando, a mão de obra era reduzida, comandada, liderada por uma mulher. Uhum. Quando eu entrei no auditório, que eu vi aquele auditório repleto de mulher, eu vi a providência de Deus. Ali você sentiu que era o caminho. Ali eu senti que era o caminho. Vou fazer uma pergunta que eu também não sei, outra que eu vou ser destruído na internet, mas eu vejo muito esse caso agora de mulheres trans querendo participar de jogos com mulheres, né? Sim. Então eu vi agora recentemente nos Estados Unidos uma nadadora, né, que perdeu, né, a medalha porque uma mulher trans estava concorrendo com ela e chegou 30 segundos na frente dela e ela treinou a vida inteira, era a melhor nadadora americana e ela foi lá para a justiça guerrear contra essa história, né? Como é que você não acha, é uma pergunta bem polêmica até, que essa ideia de colocar mulheres trans junto com algumas coisas, como por exemplo o próprio esporte, vai perder espaço para a mulher? Pastor Klaus. Eu não sei se você pode falar disso também. Posso. Pode? Posso. Eu acho que isso vai dar uma briga, mas vamos ouvir. O cenário que nós estamos vivendo hoje estão inviabilizando as mulheres. Como assim? Estão tornando as mulheres invisíveis. Exemplo disso, a competição que o senhor acabou de citar. Essa foi nos Estados Unidos, né? Uma mulher perdeu a sua colocação. Era campeã, que era sempre campeã. foi a campeã. Nós tivemos agora a notícia de que o Ministério da Saúde retirou o termo mãe e maternidade de um dos seus protocolos. É verdade agora, isso? Verdade. Eu vi isso nas redes sociais, mas nem fui procurar. É verdade, agora é a pessoa que pariu, quem? Além de uma mulher. É verdade, então, quem pode fazer isso? Né? Quem pode fazer isso além de uma mulher? Então, não é preconceito. Quando a gente fala isso,
não é um preconceito. Eu, falando isso, eu estou tentando não me tornar invisível. Interessante. O progressismo caminha para que os termos mãe e maternidade sejam excluídos. Porque é ofensivo demais para quem se sente no corpo de uma mulher ter o termo mãe ou mulher em um boletim médico. Eu acho que esse mundo está ficando muito doido. Mas, por exemplo, se ela pariu, ela teve o nenê, né? Querendo ela ser chamada de pai ou não, ela foi a mãe, né? Biologicamente, ela foi a mãe. Não estou nem falando agora de sexo, estou falando de biologia, ela foi a mãe. Agora, a mulher que, por exemplo, não quer ser a pessoa que pariu, também não está sendo ofendida com isso? Por exemplo, você é mãe, né? Quanto tempo tem seu... É menino, né? Uma menininha. Menina. Quanto tempo? Tem 1 ano Um já. ano e 10 meses. 1 ano e 10 meses, né? Então, você ia gostar de ser chamada a pessoa que pariu? De maneira... É por isso que eu digo, pastor Klaus, que estão inviabilizando... Mas isso, o que foi isso? Que eu vi isso nas redes sociais, mas eu não entendi. O que é? Tem uma portaria, um protocolo agora do Ministério da Saúde. Existe esse protocolo? Existe o protocolo em que eles substituem, eles retiram o termo mãe e maternidade e substituem pelo termo pessoa que pariu. Difícil, hein? É muito difícil. Então, assim, uma mãe que não tem nada a ver com isso, né? Com e é contraditório, pastor Klaus, porque assim, nós estamos lutando por direitos, não é isso? Direito Sim. das mulheres, olha, vamos nos reunir, o direito das mulheres, e vamos lá, e tudo mais. Aí eu tenho aqui uma portaria, um protocolo, uma resolução, chamem do que quiser, que exclui o termo mãe e o termo maternidade, porque é preconceituoso, é ofensivo, sob a narrativa de que se exclui pequenos grupos. Ou seja, a mãe, a mulher resolve o teu problema aí, mas a gente tem que olhar aqui para os grupos que não são acolhidos pelo nome mãe ou maternidade. Então, nunca foi pela causa da mulher, pelos direitos da mulher, porque eu defendo o direito da mulher. Uhum. E o primeiro deles, de onde deriva todos os outros, o direito de nascer. Sem as diretrizes que a lei traz, estou dizendo que eu defendo o direito de nascer, de existir, de onde deriva todos os outros. Então, se eu parto para uma discussão onde eu entendo que o termo mãe e o termo mulher, ele tem que ser eliminado para que haja uma igualdade e um agrupamento de pessoas, tem alguma coisa errada. Não é pela mulher, não é pela causa da mulher. Eu estou militando em causa própria, e aí é bem diferente. Até porque você está excluindo todo um outro grupo de gente que não quer ser chamado assim e que até mesmo do grupo deles, né? Sim. Dentro do grupo deles. Dentro do grupo deles. Porque mesmo num casal homoafetivo, você tem uma pessoa que vai ser a mãe e outra que vai ser o pai, né? Então, ele também querer ser chamado de mãe. Um caso bem parecido com esse que o senhor citou, de um desses encontros, né, que a secretaria realiza, no final deles eu fui abordada por uma mulher, e ela disse para mim assim, secretária, eu estou com um problema na escola da minha filha. Eu falei, sim. Ela disse, olha, não tem mais a festa de dia da mãe e dia do pai na escola. E eu já sabia, né? E aí eu falei, ela falou, olha, agora é o dia de quem cuida de mim, é o dia da família. E eu disse para a diretora que não havia problema nenhum em usar o dia de quem cuida de mim e o dia da família. Mas que para existir esses 2 dias na escola, eles não precisavam excluir o dia da mãe. Eles não precisavam excluir o dia do pai da escola. Sim. Mantinha o dia do pai, o dia da mãe, o dia de quem cuida de mim. E aí a diretora começou a explicar que tinha criança que não tinha mãe, que tinha criança que não tinha pai, que era acolhido por uma avó, Ela falou, não, tudo bem, eu não estou entrando no mérito. E eu acho muito bom, que às vezes a criança não se sente, né, não tem mãe, não tem pai, tudo bem, mas eu existo. O meu marido existe. E vocês estão excluindo o dia da mãe e o dia do pai.
E é uma grande discussão, né, sobre isso. Eu acho que porque assim, eu fui criado sem meus pais, né? Então no Dia dos Pais, eu lembro de eu ficar triste, assim, porque meu pai nunca ia em nenhuma festa, tal, nenhuma aniversário. Por outro lado, por exemplo, era uma coisa até natural a gente entender que quem cuidava da gente representava, né? Então, por exemplo, eu lembro que bem pequeno, eu falava para minha mãe, para quem que eu vou entregar o presente? Papai não vai estar ali. E a minha mãe falava, você entrega para o seu irmão, que era o que cuidava de mim, né? O Pascoal. Então, assim, eu acho que isso é uma coisa que já se resolve, né? Você, claro, para mim, o que me fazia doer não é o dia do pai, o que me fazia doer é meu pai não estar lá, entendeu? Não resolvia nada você mudar o dia porque o meu pai não ia estar lá do mesmo jeito, né? Então, assim, mas são coisas que eu não entendo muito, né? Você então sente mesmo essa perseguição que você falou, você acha que ela é real, assim, existe uma perseguição não velada aos cristãos hoje no Brasil? Existe uma perseguição declarada. Não velada. Não velada. Existe uma perseguição declarada Sim. Aos cristãos hoje. Principalmente, né, quando se ocupa uma função pública. A gente tinha os problemas que eu tive relacionados, né, problemas que deram grande repercussão, que deram mídia, que geraram polêmica, foi gerado alguma declaração que eu fiz ou algo que eu falei, tendo por base a Bíblia. Usou a Bíblia, não deu problema. Pastor Klaus usou a Bíblia, disse o texto mais simples que está escrito na Bíblia. É polêmico, é preconceituoso, é homofóbico, é transfóbico, é tudo que o senhor conseguir imaginar. A primeira reclamação que eu recebi na Câmara Municipal foi quando eu organizei um evento e tinha líderes religiosos lá. O cerimonial foi lá, no dia seguinte, no gabinete, falou, a senhora não pode organizar culto aqui. Eu disse, como? A senhora não pode, vereador, olha, porque aqui tem a laicidade do Estado, do Estado, a senhora não pode fazer culto, colocar as pessoas aqui. Eu falei, mas quem disse que eu fiz um culto? Não, a senhora fez um culto, porque tinha pastor, não sei o que. Aí eu tive que chamar, eu falei, vamos vir cá para eu te mostrar um negócio. Então é estreito, é muito apertado. É muito apertado. Mas a igreja continua sendo o único povo que ainda direciona qualquer debate, pastor Klaus. É mesmo? Por quê? Qualquer debate. Porque eles sabem a força que a igreja tem. E talvez não seja nem a expressão correta que eu vou usar agora. Mas eles sabem o poder de influência que a igreja tem e o poder de transformação que a igreja tem. Eu participei de uma reunião onde o líder falou o seguinte, nós precisamos resolver um problema, e o problema é esse, eu vou me reter aqui, o problema é esse, ele é gigante, era 5 pessoas na reunião apenas, o problema é esse, a causa já é velha, vocês conhecem, mas eu já tentei fazer por aqui, estamos caminhando assim, e eu entendo que a única instituição na Terra que pode fazer isso é a igreja. Uau. A igreja hoje decide uma eleição. A igreja hoje, ela direciona o debate. A igreja hoje, quando tem qualquer assunto que a igreja entra em questão, a igreja, eu digo isso com plena convicção, a igreja, ela decide, e a igreja não decide por conta do pastor X, por conta do pastor Y, porque existe um grande grupo concentrado aqui, ou em determinada circunstância, não. A igreja decide por conta do Deus da igreja. Amém. E é surreal, pastor Klaus, assim, como eles respeitam. É claro que eles lutam com as armas que têm, né, com o que tem, mas a igreja, ela pauta. Minha amiga, vou deixar agora uns minutos para você fazer suas considerações aí finais, para a gente poder dar um fechamento. Qual é o recado que você manda para o povo aí? O que você sente no seu coração de dizer para esse
tanto para aqueles que estão liderando, para aqueles que não conhecem muito sobre política, não sei. Fique à vontade. Tá. Eu quero dizer que nós precisamos defender a nossa família, as nossas crianças e a nossa fé. Defender a palavra que nós acreditamos, né? Porque eu só tive ideia, né, e ainda tenho bem pouca, de tudo que a gente vive, né, e de tudo que é real, de tudo que é narrativa e do que é real, quando eu experimentei e ainda experimento o processo. Sim. E dizer que nós podemos, né, mudar realidades através de um trabalho sério, que nós podemos impactar e mudar histórias de transformação através do reino, né, de Deus, que é chegar através de nós, eu acredito assim. Sim. E que esse trabalho, né, o trabalho da formiguinha, o trabalho que a gente faz no nosso bairro, né, a mudança de vida, o que nós geramos é muito grande e é muito forte. E que as pessoas nos respeitam, não é pela posição que nós ocupamos, as pessoas nos respeitam não é pelo nível hierárquico que nós ocupamos, as pessoas nos respeitam pela verdade que nós carregamos. Amém. Isso é transformador. Bom, está aqui com a gente a Sonaira, ela é vereadora, ela está licenciada agora, porque ela está na Secretaria da Mulher, do Governo do Estado, e a história dela acho que podia resumir assim, uma menina da Bahia que chegou aonde muita gente sonha em chegar na questão de crescimento e política, formada em advocacia, mãe, cristã, foi da Quírios um tempo, né? Sim. Andou, caminhou com a gente aqui no começo, e Deus tem levantado ela cada dia mais. Que Deus te abençoe. Amém. Obrigado por você ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. E se as pessoas quiserem te seguir, quais são as suas redes sociais? Como é que elas fazem? É Sonaira_SP. Sonaira_SP. Instagram. Tanto no Instagram. Né? Sim. Obrigado, meu amigo. Obrigada. Deus abençoe sua vida. Espero que você tenha gostado. Coloque seus comentários aí nesse podcast. E que você tenha uma semana abençoada e tudo quanto fizer prosperará.